Bom dia a todos. É um prazer ter todo mundo aqui com a gente. Eu sou a Fernanda, sou Sales Manager aqui da Zasmit. É um prazer ter todo mundo aqui com a gente. A ideia de hoje é que nós e o Google possamos falar um pouco mais de como a IA pode ajudar o agronegócio a desenvolver e ser um facilitador e trazer ganhos para o dia a dia das operações de vocês. Então, é, falando um pouquinho aqui, a ideia de hoje é que a gente, eu, quem, quem vamos falar, né, o Caio Metz, que representa aqui o Google, e já vai começar a apresentação dele aqui. Eu, como Sales Manager aqui da VASM, que eu vou ter, e o Jesus Garcia, que é um dos nossos mais de 500 engenheiros na operação. Então, é um prazer ter todo mundo aqui. A ideia é que a gente hoje plante várias sementes e tem ideias de como vocês possam usar na prática a inteligência artificial para aumentar os ganhos e transformar as operações de maneira cada vez mais eficientes. E é um prazer ter todo mundo. Então, fiquem à vontade para perguntar. A ideia é que seja uma troca. Caio, obrigada por estar aqui com a gente. Pode começar. Boa, obrigado, Fernanda. Vou começar falando um pouquinho aqui do Google, como a Fernanda comentou. Eu sou do time de vendas aqui do Google Cloud. Já tenho 7 anos de Google, mas tenho um ano aí de Google Cloud. Desde que eu entrei, a gente vem falando bastante de AI. A gente até brinca que é AI, AI, AI em todas as reuniões que a gente entra nesse último ano. E por que do Google Cloud, né? Vamos falar um pouquinho de Google, mas também linkando um pouco com a Asme, que é parceiro do Google e ajuda a gente no dia a dia a tornar os projetos de AI possível, tá? Hoje, acho que todo mundo, é, em algum momento, já ouviu ou já se interessou por algum projeto de AI. De fato, a gente está nessa nova era dentro das empresas, tanto na nossa vida pessoal quanto na nosso dia a dia, no dia a dia de negócio. A gente se pergunta o tempo todo de como que a gente vai utilizar a AI para poder facilitar um processo, opinião, como que a gente vai tornar os dados mais acessíveis para todo mundo e como que a gente vai fazer as coisas acontecer. Então, hoje, tudo que a gente tem um pouco ali de ideia, a gente não está mais na fase do esperar para ver, a gente está na fase de fato, gerar impacto. é, pessoas, pessoas físicas ali, quanto empresas, principalmente dentro dos negócios, tá? E aí eu vou falar um pouquinho como que a gente faz isso hoje em dia. Um pouquinho aqui são alguns casos de empresas, né, que, enfim, tinham é, alguma, alguma visão, algum projeto que estava parado, e aí com o uso da AI a gente consegue operacionalizar isso de forma bem rápida e começar já a testar dentro das empresas. Trazendo um pouquinho aqui de dados macro, quando a gente pensa em AI, a gente tem um dado da McKinsey que fala que a gente tem um potencial de adicionar 4,4 trilhões de dólares na economia com utilização de IA. E aí dentro desse valor, a gente pode tentar pensar dentro da empresa, né, do negócio de cada um, qual é o valor que tem destravado caso a gente consiga implementar aquele projeto ou usar a IA para poder ajudar a gente é, ao nosso core ali dentro da nossa empresa. Hoje, é, título de curiosidade, a gente já tem 40% dos aplicativos, tanto no back-office quanto na parte de interface do usuário, com utilização de agentes de IA até o final do ano. Isso já vem acontecendo muito forte, então a gente espera que até ano que vem a gente já tenha mais da metade dos aplicativos já usando algum tipo de agente de IA. É, e a gente já tem também 52% das organizações usando agentes de IA para facilitar algum tipo de processo ou ajudar a empresa em alguma função ali que ela executa. E aí, quando a gente fala de IA, né, a gente tem muita oportunidade, tem muito desafio. Então, eu e o Fernando, a gente entra, acho que toda semana em algumas reuniões para poder falar de AI. O que a gente vem escutando são relatos, né, de empresas que têm um processo que ela tem vontade de usar tanto para a parte de ou para a parte de segurança ou para integração de dados. Então, a gente
tá na cabeça de todo mundo, mas o desafio é como que a gente faz isso acontecer. Então, os principais ali que a gente quer transformar isso em resultado mensurável, né? Porque só querer implementar ainda mais pensar no agronegócio é uma coisa bem abrangente, ainda tá num âmbito muitas vezes a gente não consegue aterrissar para poder colocar isso para poder nos ajudar no dia a dia. Então, a gente pensa em aumentar a produtividade e mitigar risco, principalmente em ambiente regulamentado, né? E coisas que a gente precisa se preocupar durante o dia a dia. E aí, a gente, hoje dentro do Google, né, que é um projeto que a gente vem tocando bastante com a Zasnick, eu já vou falar logo a palavra, que é o Gemini Enterprise, que é um produto do Google, que é, um, é, um, é uma IA que conecta praticamente tudo ali, tem a possibilidade de conectar tudo que a sua empresa tem. E aí, qual que é o grande diferencial? A gente, dependendo da empresa, a gente tem pessoas, né? As pessoas elas têm posições diferentes e interesses diferentes. Então, a gente, se a gente pensar no CEO, o CEO está preocupado com o macro da empresa. Se a gente pensar na pessoa responsável por segurança, ela está preocupada com como é que os dados vão trafegar da melhor forma possível. Então, a ideia do Gemini Enterprise é a gente deixar a informação disponível para as diferentes posições, para diferentes pessoas. Então a gente consegue fazer segmentações e oferecer um parceiro ali que vá ajudar você no seu dia a dia da empresa a se integrar dos dados e tornar a sua vida mais fácil, independente do seu cargo e da sua função. E aí hoje a gente está tendo a oportunidade aqui de falar em conjunto com a Zasmic, para construir, né, essa fundação de IA. Assim, a gente sabe que esse é um webinar, que é uma primeira conversa, mas a gente vai estar à disposição depois para poder entender caso a caso, é, cada peculiaridade e necessidade de cada empresa. E aí, utilizando, né, a IA do Google, que a gente tem hoje, o nosso principal produto é o Gemini Enterprise, mas a gente tem diversas formas de trabalhar junto de AI. E aí já conectando a missão é, do Google Cloud, né, que é a nossa parte principal de fundação de IA, que é ajudar a organizar e acelerar a transformação com tecnologia nuvem líder do Google, impulsionada por IA, que conecta bastante também na missão do Google, né, que o Google já é uma empresa de mais de 20 anos e a missão do Google ela nunca mudou, que é organizar as informações do mundo e tornar acessível para todo mundo. E aí, nos últimos anos, a gente vem utilizando o IA para poder maximizar isso. E é muito bom estar aqui hoje junto com as Aston para poder tentar trazer essa realidade para dentro da empresa de vocês. Então, a gente começa nesse webinar aqui, mas a gente fica com as portas abertas para poder conversar depois, caso a caso. E eu vou passar agora para Fernanda, que vai dar sequência e fazer algumas demonstrações para vocês, tornando isso um pouco mais prático no dia a dia. Bom, Caio, muito obrigada. É legal a gente demonstrar na prática que Google e parceiros estão juntos e no final das contas é isso, ter mais braços para aproximar vocês do ambiente do Google e resolver o problema de cada um. Aqui a ideia é que a gente traga algumas possibilidades. Falando um pouco mais das Asmic, as Asmic é um dos principais parceiros em todo mundo. A gente tem mais de 500 engenheiros espalhados pelas operações que participam de projetos de acordo com o seu background, ou seja, a gente nasceu no Vale do Silício, assim como o Google, e bebe direto da fonte para poder compartilhar cases e, de fato, ter o melhor time. A gente, aqui, se vocês quiserem já marcar com a gente, a ideia é que vocês, como o Caio falou, é que essa conversa seja a primeira de algumas, que a gente consiga tratar cada um dos casos, e aí, falando um pouco mais de como a gente trabalha aqui nas ASM, a gente trabalha com a parte de migração de outras nuvens, a parte de inteligência de dados também. Então, pensando que falar de IA também é falar sobre dados, entender de onde essa IA vai puxar as informações e também desenvolver ferramentas customizadas. E aí, agora, falando um pouco mais sobre o mercado do agro, né? Curiosidade, até antes de eu trabalhar com o Cloud, há mais de 5 anos atrás, eu trabalhei no mundo das AgTechs e eu sei os desafios que a gente tem. Há 5 anos atrás eram outros e agora a IA está na mão de todo mundo para poder resolver e a gente já vem
não é mais uma fase experimental, né? Ninguém mais agora está sendo colocando para nada. As pessoas já estão vendo resultados. Então a gente consegue ver, por exemplo, que a Cocamar aumentou em 20% a eficiência operacional utilizando IA. A gente consegue entender empresas do agro que já utilizam IA aumentaram em 33% das receitas. Então, a gente consegue ver que o mercado potencial é gigante e as empresas que estão usando a IA, elas não estão reduzindo pessoas, elas estão, de fato, transformando as operações delas mais eficientes. E quando a gente fala do agro, a gente consegue, às vezes, utilizar o tempo que a gente estava levando para fazer um relatório muito grande para falar com o produtor, para falar mais com o cliente. E isso, de fato, nenhuma IA vai substituir. Então, a gente consegue mostrar que o crescimento estimado de produtividade com a IA é de mais de 40%. A questão é quando a gente vai fazer e por onde a gente vai começar. Então, a nossa ideia hoje é falar um pouco quando a gente toma essa decisão depois, né? Então, não adianta a gente olhar os dados de ontem. A gente precisa ter os dados em tempo real, entender como a gente vai projetar o futuro. A gente precisa entender que se a gente perde momentos de compra, se a gente perde o momento da decisão, isso pode ter um prejuízo muito maior. E a gente consegue aumentar a escalabilidade justamente por ter a inteligência artificial trabalhando com a gente e ter uma resposta em tempo real. Aqui a gente vai falar de dois grandes produtos, do Gemini Enterprise e do Vertex AI. Eu vou explicar as diferenças dele. E Jesus, que é um dos nossos engenheiros, vai falar mais na prática, vai trazer demonstração. Mas o Gemini Enterprise ele é uma IA plug and play, ou seja, ele é de fácil conexão ali, então ele vai conectar no seu ambiente de colaboração e ele vai criar agentes em minutos. A gente fala muito de IA hoje, mas há 5 anos atrás eu já mexi em projetos de machine learning, que eles demoravam muito tempo para poder atingir a maturidade, para criar os agentes, porque sempre passava pela área de TI. Agora não mais. Agora a gente conseguiu aumentar essa velocidade justamente porque a área de negócio, e aí seja o jurídico, seja o departamento de compras, consegue tomar decisão ali imediata, com base em todo o repositório que ele tem interno, garantindo também que ele pode combinar as informações de dentro da empresa com o que encontra na internet, entendendo quais são as fontes também. Então, a ideia não é só a gente resumir, mas a gente identificar quais são os fatores críticos para, por exemplo, para a janela de compra. Então, esse é um dos produtos que o Jesus vai demonstrar aqui. E aí, alguns dos agentes que a gente pode criar. A gente pode, pensa que a gente pode responder uma pergunta muito rápida, falando para ele quais são as fontes. Então, pensa que a gente pode combinar 3 fatores. Eu posso combinar dados internos da minha empresa com dados do mercado para um agente para poder indicar qual é o melhor momento de compra de um insumo, por exemplo. E o Vertex AI, na verdade, é a ferramenta que ela está ali para o desenvolvedor. Então, a gente pode criar ferramentas ainda mais robustas e complexas, colocando a IA não ali como uma interface, como o Gemini Enterprise, mas que interage por trás ali de todas as ferramentas que vocês já utilizam e tragam esses insights. Então, hoje a gente vai falar de maneira geral, a ideia é que a gente consiga trazer também maior previsibilidade, mas, por exemplo, conectando a um data lake, conectando a repositórios de dados. E pensando nas agtechs que eu sei que estão aqui também, pensando como a gente pode trazer mais inovação para o meu produto, como a gente pode trazer mais inovação e mostrar para o meu cliente que eu estou ali usando IA e eu estou usando uma IA segura. Porque falar de IA também é falar sobre confiança nos dados. Todo mundo está usando. A questão é, você sabe para onde estão indo esses dados? A gente sabe a gente consegue garantir dentro dos produtos de Google Cloud que os dados eles nunca vão ser usados para treinamento público. Significa que os meus dados eu coloco e só volta para mim. E não fica esse grande emaranhado, né, de dados vazando, porque a gente consegue, de fato, garantir essa segurança. Então, a gente consegue, por exemplo, trabalhar o modelo no Vertex AI para a parte financeira com análise de dados de satélite, cruzando com dados de inadimplência e trazendo uma modelagem preditiva. Então, criar um sistema de inteligência para a empresa de vocês e isso, de fato, vai trazer um diferencial competitivo lá na frente. Então, a gente consegue ali, né, o Gemini Enterprise trazer uma parte mais, esse ganho mais rápido que a gente fala, e o Vertex AI,
a gente consegue criar um desenvolvimento um pouco mais parrudo, onde fica de vocês. O papel das ASV, que é acelerar essa transformação digital, seja implementando o Gemini Enterprise ali para vocês e fazendo faturamento de todas as soluções Google em real, como também desenvolvendo tecnologias onde a gente passa o código para vocês. Então, a nossa ideia é essa, acelerar com as boas práticas e tendo essa confiança do Google a gente, aumentando a transformação digital. Então, falando um pouco mais sobre, na prática, como isso me ajuda. A gente consegue uma redução de 80% no tempo das análises e aumento na eficiência e resultado. Ou seja, a aplicação da IA não é só economia de custos. A gente tem que, quando eu falo desses projetos, inclusive, como o Caio falou assim, tá bom, quero usar IA, mas para quê? Como a gente vai reduzir? Como a gente vai provar isso para a diretoria, para os que eu de fato vou trazer um ganho? E é essa a nossa preocupação também, fazer esse papel consultivo de falar, vamos usar a IA para atacar aqui, porque a gente vai ter um maior ganho. A gente quer que, de fato, vocês consigam ver isso. E agora eu passo a palavra para o Jesus, que vai conseguir trazer algumas demonstrações. Então, na prática, o nosso papel vem trazendo essa consultoria estratégica, criando agentes e, de fato, implementando e dando esse suporte para vocês no dia a dia. E aí você já conhece um pouco do nosso time de engenheiros, mas a ideia é que, de fato, a gente consiga aprofundar nessas conversas depois. Jesus. Show. Muito obrigado, Fernando. Bom, já como a Fernanda tinha mencionado anteriormente, a gente vai dividir esta segmentação desse webinar em duas partes, que é tanto do Gemini Enterprise como no Vertex AI. No fundo, praticamente os dois utilizam... Alguém teve uma pergunta? Deixa eu ver. Sim, Daniela, esses números são do Brasil. Os números voltados. Aqui, Daniela Capu fez a pergunta, os números são do Brasil, sim, eu posso passar as fontes depois também para vocês. Eu peguei principalmente estudos da Nielsen que tratam e os principais órgãos de pesquisa do agro que trazem esses levantamentos, mas eu tenho a fonte desses estudos, tanto do nosso lado como que o Caio apresentou. E falando também, a outra pergunta aqui também, sobre a Camila, falando do time do Vertex AI, né? Se o time de desenvolvimento pode atuar em conjunto. O seu time de desenvolvimento pode tanto internalizar e fazer do zero, como a gente pode prestar consultoria de horas, ou a gente entregar uma solução pronta para vocês também. Então, só respondendo antes do Jesus aqui, e vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas para a gente ir respondendo de maneira dinâmica. Show, obrigado, Fernanda. Bom, continuando em cima disso, a gente tem aqui praticamente nossa cara, que vai ter dentro do Gemini Enterprise, que é, nesse caso, a inteligência artificial da Google, diretamente para manter os dados de maneira privada e que sejam totalmente gerenciadas e organizadas pelas empresas. Então, dentro dele, a gente tem múltiplos repositórios que podem ser construídos e ter vários conectores para a gente fazer pesquisas e búsquedas dentro de nosso dia a dia, como, nesse caso, funcionários. Tendo isso em consideração, o mesmo Gemini, ele é uma licença, porém, essa mesma licença, ela está sempre conectada com o Google Cloud, e a gente começa a criar nossas próprias aplicações, que elas vão estar sendo conectadas através desse mesmo repositório, que vai ter contate outros repositórios, e o mesmo vocês podem criar cada um desses mesmos repositórios, dependendo das fontes que podem ser, tanto dos serviços de cloud, tanto como serviços do Workspace, como de outras terceiras partes, seja do Microsoft 365, OneDrive, Jira Cloud, Monday, Notion, Salesforce. Então, tem várias integrações que podem ser executadas ao mesmo tempo. Então, todas elas vão estar conectadas através desses mesmos conectores, que vai mostrar cada um deles que vai estar sendo incluídos. Então, dentro do mundo agro, o que ajuda muito dentro do Gemini? O mundo agro está dividido em duas partes, praticamente o time de AGTech, que nesse caso ele vai constatar praticamente as predições que possa ter as diferentes safras ao longo do tempo e como pode também as mudanças climáticas ajudar, qual seria a assertividade durante todo esse tempo. A gente vai mostrar isso mais na prática dentro do Vertex AI, porque ele vai gerenciar um pouco mais dos processos de machine learning.
Então, eu vou colocar um pouco mais sobre o contexto do Gemini Enterprise. A gente pode, nesse caso, colocar diretamente, praticamente um prompt engineering diretamente para ele, e ele vai trazer essas informações de acordo aos conectores que a gente já tem, seja do Google Search, dos repositórios de documentações, do Drive, do Gira, de outras praticamente nuvens ou terceirizadas. A gente praticamente faz uma pergunta em cima deles para que ela comece a dar praticamente um pensamento para poder trazer as informações. A gente pode começar a fazer retóricas em cima delas. Uma pergunta de eu tenho um ambiente Microsoft, o Gemini. Sim, o Gemini Enterprise, ela não é praticamente unicamente dentro do Google, ela pode ser conectada para seus ambientes dentro da Microsoft. A gente unicamente apresentaria um Cloud Identity, que você praticamente se conectaria com suas contas do Microsoft diretamente da Google. Então, independentemente de qual nuvem você esteja, ela vai funcionar diretamente. E o bom é que já o mesmo Gemini já tem esses conectores diretamente involucrados. Então, ele já praticamente já traz uma informação diretamente através da pergunta, que praticamente eu fiz para ele, que qual seria praticamente os fatores em alta e em baixa que podem influenciar as cotações praticamente dos combustíveis, nesse caso da safra, através da soja. Então, a gente tem esse tipo de perguntas aqui, que a gente, inclusive, pode conectar outros tipos de arquivos para que ela possa fazer tanto um reconhecimento de uma tabela, criar também um algoritmo, ou também, inclusive, criar uma tabela em função das perguntas que a gente pode fazer dentro dele. Então, uma das perguntas que a gente podemos fazer praticamente com esse daqui. Vamos colocar uma das perguntas. Ele, inclusive, faz algumas sugestões dependendo da pergunta que a gente tenha em cima dela. Não sei se eu respondi sua pergunta, ou Camila, porque praticamente que o Gemini ele consegue. Não, só mais uma pergunta aqui, aproveitando. E a Daniela perguntou também se o Vertex é machine learning só. Não, o Vertex AI é a plataforma de desenvolvimento e o motor por trás de várias ferramentas de AI. Então, ele vai muito além disso. Lá atrás, a gente falava de machine learning, mas agora é, de fato, inteligência artificial. E o Jesus vai trazer também uma demonstração no ambiente de como, para a gente mostrar na prática a diferença desses dois produtos. O que eu falo é que, às vezes, o Gemini Enterprise pode ser o começo para um projeto mais robusto no Vertex AI, porque aqui ele é muito rápido a adesão e vocês já começarem a utilizar, e aí vocês podem entender, tá bom, eu quero algo mais complexo, eu quero algo que interaja no meu sistema direto, eu não quero usar essa interface, por exemplo. E aí a gente parte para o Vertex AI. Então, só respondendo, a ideia também de vocês irem mandando perguntas, não só no espaço de dúvida, até que a apresentação fique cada vez mais dinâmica e a gente está acompanhando aqui, tá bom? Obrigado, Fer. Bom, então a gente fez uma pergunta diretamente para o Gemini, dentro do Enterprise, e ela vai procurar de todas as informações que a gente tem dentro dos conectores. Então, ela começa a identificar quais seriam as estratégias mais involucradas para que o time, nesse caso, da empresa, o time financeiro, ou o time, nesse caso, que faz tanto orçamento da empresa, de quais seriam os objetivos a lograr, ela começa a ter um impacto imediato em que decisões podem tomar de acordo as predições que possam ter. Mas a ideia, no caso, seria quais predições? O Gemini Enterprise pode fazer predições diretamente. Nesse caso, o Gemini Enterprise ela não pode fazer essas interpretações diretamente. Por quê? Porque ela precisa de um processo de machine learning do fundo. E isso que a gente vai agora a ter em contexto, que nesse caso seria praticamente dentro do Vertex AI, que nesse caso seria a outra vertente que a gente vai explicar atualmente. Não sei se vocês têm alguma pergunta antes de começar a indagar dentro do Vertex AI. Não? Bom, então, vou começar de uma vez diretamente explicando o que é Vertex AI, praticamente, mas antes de tudo, sabemos que os dados são o material mais importante que tem, tanto qualquer empresa como qualquer contexto que possa ter diretamente cada uma das informações. Então, como a gente pode ter praticamente que todo modelo de machine learning seria bom quanto os dados sejam alimentados ou sejam insufridos antes deles. Então, antes de a gente falar sobre inteligência artificial, a gente precisa entender o que é o processo de machine learning. Então, e esse processo de machine learning a gente precisa
também falar em cima dos dados. Então, é praticamente uma sequência. Dados criam um processo de machine learning, o machine learning cria um processo de inteligência artificial. Então, a gente vai começar através do processo do BigQuery, que nesse caso seria a primeira indexação que a gente vai ter dentro do Vertex AI. Por que o BigQuery? Porque praticamente ele vai ser nosso data warehouse, que nesse caso ele vai involucrar todo o processo de treinamento que a gente vai ter dentro dos arquivos. Então, a gente tem aqui praticamente um dataset pré-definido. A gente, logicamente, toda empresa precisa ter um dataset ou uma quantidade de tabelas para poder identificar quais seriam as próximas indexações que possam ter dentro do processo de machine learning ou dentro do processo preditivo que a gente pode causar. Então, dentro do mesmo dataset, a gente tem esse agrodataset que a gente já previamente tínhamos construído, e a gente tem uma tabela que se chama rendimentos, e praticamente os rendimentos seriam as tabelas que vai sendo puxadas ou praticamente têm sendo mostradas através do NDVI. O que é o NDVI? Praticamente seria o índice de vegetação por diferença normalizada, que é praticamente um índice que ajuda praticamente aos agricultores a consultar o índice de vegetação, que elas são calculadas pelo satélite. Então, dentro disso, o Google Earth Engine funciona muito melhor, e nesse caso também o Google ele ajuda a gerar esses mesmos valores. Também a gente tem valores tanto independentes ou públicos, como o Conab, que ele geralmente, ano tras ano, ele consegue gerar cada um desses valores. Então, dentro disso, a gente já vai ter essa mesma tabela, a gente pode ter um preview dessa mesma tabela, assim como vocês podem observar em cada uma delas, a gente tem cada um dos itens, nesse caso seria tanto a companhia, o cultivo, a região, a chuva, a temperatura meia, a qualidade do sol, o NDVI, que nesse caso seria o índice de vegetação, e o rendimento que possa ter. Qual seria o rendimento? O que realmente é o rendimento dentro dessa tabela? Bom, dentro dessa tabela, o rendimento seria a produção da safra de acordo aos anos. Então, a gente tem praticamente uma tabela de mais de 1.200 linhas, aproximadamente. Então, a gente tem predições do ano 2018 em frente. Se a gente começa a ter mais a ela, a gente tem até uma predição até 2024, 2025 aproximadamente. Então, tendo isso em consideração, a gente vai exportar essa tabela e juntar dentro do banco de dados, dentro do BigQuery. Então, a gente já, aperturando isso, a gente vai criar esse mesmo dataset, previamente já criado, e a gente tem essa mesma tabela, que a gente já tomou dentro desse arquivo CSV. Então, pode ser qualquer outro arquivo, também diferente, a gente pode também, inclusive, ter imagens para ter condicionamentos satelitais através do Google Earth Engine. Então, conseguindo isso, a gente pode, nesse caso, instruir tudo isso através do Vertex AI. Então, a gente vai diretamente dentro da plataforma do Vertex AI. Para um momento que ele carregue. Agora, o que é o Vertex AI? Então, praticamente é a plataforma dos Machine Learning do Google. Mas, nesse caso, o Machine Learning que ele tem não unicamente vem sendo determinado também pelos, digamos assim, modelos de linguagem ou modelos de Machine Learning representados pela Google. Também tem outros vários modelos, inclusive da Anthropic. Nesse caso, a gente pode ver os diferentes Model Garden que estão sendo executados dentro do Vertex AI. Unicamente a gente não tem. A gente tem outros processos, tanto da Anthropic como da empresa X, o Meta, o Hugging Face, nesse caso também da Mistral, a Labs, Canvas, a gente tem vários tipos de modelos que a gente pode ser incluído dentro deles. Então, o que a Google permite praticamente é que a gente treina, avalia e implanta monitoramento de tipos de modelos de IA de acordo ao nosso sentido, o que a gente vai fazer dentro da produção. Então, o diferencial que vai ter vai ser praticamente o processo de autotabelar do Machine Learning. Então, esses são os treinamentos que vai servir para ter uma alta qualidade sem escrever praticamente nenhuma linha de código, mas, no caso, a gente pode, inclusive, escrever a codificação, sempre quando você se sinta mais animado, você pode, inclusive, invocar o SDK para que a gente possa ter integrações diretamente dentro das normalidades.
Então, tendo isso em consideração, a gente tem 3 formas de criar um modelo preditivo dentro do Vertex AI. Através do AutoML, que é o tabular, praticamente a gente não precisa ter código, praticamente a indexação dessa mesma tabela, que o mesmo AutoML vai sendo executando a predição. O outro vai ser o Pipeline Visual, que é praticamente uma configuração média, porque ela vai ter praticamente indexações e comunicações com diferentes outros datasets e outras dependências da infraestrutura que vai ter diretamente a comunicação do Vertex AI. E outro, o último, que eu já tinha mencionado, se a gente se sentir mais cômodo, ou se sentir mais seguro fazendo toda a participação da invocação do Machine Learning através do SDK, a gente pode criar cada uma delas. Então, como a gente começa a ter cada uma dessas? Por exemplo, dentro do AutoML tabular, a gente pode criar cada um deles. Então, a gente tem o processo automático, é praticamente o pipeline, ele vai fazer, que praticamente ele automaticamente vai criar seu próprio nome, e aí a gente consiga ter praticamente uma continuação. Então, a gente vai praticamente colocar uma pasta, um repositório diretamente, onde a gente vai ter essa comunicação dentro do storage. Então, o tabular, ele vai dependendo de qual seria a nossa máquina a ser executada durante esse processo. A gente pode, inclusive, ter a indexação dele mesmo e criar esse mesmo pipeline dentro do dataset. Ele vai começar a criar todo o processo de tabulação dentro do repositório que a gente tem, dentro do parser, e dentro do parser vai ter um processo de data que vai sendo consumido pelo modelo que a gente vai ter. Então, esse mesmo modelo vai ter um processo de display e um processo de tuning que vai fazer o refinamento dos mesmos dados. O tempo que normalmente pode manter o processo de tabulação, ele pode demorar entre 1 ou 2 horas, dependendo da quantia de linhas que a gente tem. Porém, mas a gente já trouxe isso bem preparado para, nesse caso, executar durante 1 a 2 horas, porque ele demora praticamente fazer um processo de modelização dentro dos projetos. Então, a gente tem praticamente o mesmo modelo já registrado, já guardado, já salvado dentro dele, que a gente vai praticamente fazer dentro do processo Machine Learning. A gente precisa ter uma máquina que sustenta isso. Essa máquina, ela vai ser sendo executada como um endpoint. E esse endpoint, ele pode ser tanto executado como dentro do notebook ou dentro da plataforma Jupyter, que pode ser integrado dentro do Vertex AI, ou a gente pode, inclusive, invocar uma máquina standard, dependendo das configurações que a gente precise, a gente pode criar esse mesmo endpoint. Então, dentro do processo do modelo, a gente pode começar a integrar o mesmo modelo, criar esse mesmo dataset, e a gente vai criar e fazer um deploy e teste desses mesmo ML que a gente construiu. Então, a gente tem essa mesma criação desse mesmo deploy, a gente já criou essa máquina, já está bem configurada. Ela demora aproximadamente entre 15 e 20 minutos para ser construída, porque ela é uma máquina que precisa praticamente uma GPU para poder ser integrada dentro do processo de Machine Learning e predição. Mas eu vou mostrar também como se faz o processo de deploy. Nesse caso, a gente vai construir o nome. Nesse caso, a gente pode criar nesse caso, eu coloquei o Agro Webinar Endpoint. A gente pode colocar, nesse caso, Agro Safra. Agro Safra. E a gente continua praticamente aqui. Tem os acessos, que nesse caso vai ser uma máquina standard. Os modelos que a gente vai ter, o Traffic Split vai ser de 100, a gente vai manter esse modelo. O mínimo, nesse caso, de réplicas, a gente mantém de 1. E aqui, nesse caso, como nesse caso o dataset, ele é aproximadamente de 1.200 linhas, a gente não precisa uma máquina parruda, uma máquina bem forte. A gente pode, inclusive, criar uma máquina muito menor. A gente, nesse caso, eu construí uma máquina de 7.5 GB, 2 Virtual CPU, e a gente deixa todas as predições colocadas. O modelo de monitoramento, a gente não precisa realmente monitorear um processo menor a 1.200 linhas. Se a gente tem vários datasets, é bom a gente manter
esse modelo de monitoramento dentro do endpoint para que, nesse caso, não tenha um autoconsumo elevado. Então, a gente pode, se é menor a 1.200 linhas, ô, Fernanda? Não, só trazendo uma pergunta também da Daniela, como é feita a cobrança? Eu vou falar de maneira bem genérica, e Jesus pode me complementar, é feito por consumo. Diferente do Gemini Enterprise, que é um valor fixo por licença mês por usuário, aqui o valor é feito por consumo. E aí o que a gente faz na nossa fase de planejamento, a gente vai criar para vocês as faixas. Vocês vão entender, se eu usar tanto, e criando ordens de grandeza, não é uma torneira aberta ali que a gente não vai ter controle, muito pelo contrário. A diferença é que, nesse caso aqui, a gente vai falar de uma parte de desenvolvimento, que pode ser feito pela empresa de vocês ou pela Vasm, apoiando nesse momento, e depois, num segundo momento, a gente vai falar sobre a parte de consumo mental, que é pelo quanto vocês vão usar. Então, só respondendo aqui. Show, bom, obrigado. Então, a gente continuando isso, se a gente vai ter praticamente um processo de modelamento menor a 1.200 linhas, ou praticamente uma tabela entre 5.000, menores de 5.000 linhas, é bom sempre a gente manter uma máquina bem menor, que a gente não está configurando imagens. Se a gente precisa configurar imagens satelitais, é bom a gente manter uma máquina um pouco mais forte para manter esse consumo bem estável e que ela consiga processar todas as imagens de maneira correta e ter uma predição bem assertiva. Então, a gente, como aqui, nesse caso, a gente não precisava, a gente praticamente faz o deploy dessa mesma máquina. Eu não vou fazer o deploy, já que a gente já tem essa mesma máquina já executada, e a gente já tem praticamente nosso modelo, nesse caso, simples para testar. Então, a gente já tem os valores que tem, tanto do ano, ou da campanha, nesse caso, eu vou colocar praticamente, evaluar a predição. Ele vai começar a ter, praticamente, ele mostra aqui do lado direito, qual seria praticamente o rendimento em quilogramos por hectare, e ele mostra que praticamente a gente vai ter 1.292 quilos, ou quase 1,3 toneladas de rendimento por hectares, por quilogramos que a gente vai tentar. Mas essa predição, aproximadamente, ela tem um intervalo de 95%, então tem praticamente 95% de assertividade. Então, mas a gente já tem outras formas que a gente pode, inclusive, colocar, por exemplo, outro tipo de valores. Nesse caso, eu vou colocar um ano mais na frente. Vou colocar no 2024, colocamos aqui 2022, a gente não vai comprar esse girassol, a gente vai querer um soja. Nesse caso, a região, a gente pode colocar pampa, nesse caso, a umidade, a chuva, nesse caso, a gente pode colocar qualquer valor, nesse caso, pode ser 80 milímetros por chuva, a temperatura meia a gente pode, nesse caso, mudar, 22, a qualidade do solo normalmente vem sendo levados por outros datas que podem ser públicos, como do CONAF, ou diretamente de outros datasets estipulados. Então, a gente pode colocar outros valores como 75, e, nesse caso, o índice de vegetação vai depender totalmente, não unicamente do Google Earth Engine, sino também de outros modelos que possam ter essa capacidade. A gente pode, nesse caso, mudar para um 0,68, e a gente começa a ter essa mesma predição. Então, a gente já tem outro tipo de predição dependendo desse contexto. A gente tem os mesmos rendimentos por quilogramos, que nesse caso seria nosso objetivo. E a predição, praticamente, se a gente tem todas esse contexto de temperaturas, de condições, dependendo da região, a gente vai ter praticamente um cultivo de aproximadamente quase 17 toneladas, e tendo uma predição, um intervalo de predição de 95%. Mas no caso, se a gente não quisesse colocar praticamente um endpoint, nesse caso de criar uma máquina que ela constantemente esteja ligada, mas a gente precisa praticamente colocar dentro de uma plataforma diretamente, que seria, nesse caso, dentro de um notebook, a gente pode criar exatamente também esses mesmos modelos. Dentro do mesmo notebook, a gente pode criar, nesse caso, um consumo diretamente dentro da
importação. A gente praticamente importa o projeto que a gente já tem e a localização, que nesse caso seria a plataforma de início, que seria, nesse caso, o Vertex AI. A gente executa esse mesmo código, ele não demora muito para ser executado, porque a gente já tem lembrando que a gente já tem o endpoint ativado, então ele consegue manter todas essas comunicações diretamente. Então ele mostra que praticamente o Vertex AI está conectado, e a gente tem que tomar em conta que, uma vez que a gente utiliza um notebook para ter uma conversação um pouco mais rápida, a gente vai ter esse ID. Está aqui. Esse ID é muito bom porque a gente, quando começa a ter a leitura dentro do Colab, dentro do notebook, a gente consegue copiar e colar diretamente esses valores. Então, a gente praticamente coloca esse endpoint que a gente já criou anteriormente, executamos esse mesmo código para ele que comece a ter um endpoint conectado, que a gente já sabe que já tem, e a gente pode, inclusive, colocar também quais seriam as nossas mesmas predições dentro desse contexto. Nesse caso, ele vai começar a ter uma predição dos mesmos valores que a gente já tem aqui, que são os mesmos valores que a gente começou a ter, mas nesse caso seria uma previsualização desse mesmo endpoint. Então, a gente tem duas formas, nesse caso, de ter um retrieval, nesse caso, de todas as informações que a gente já tem desse mesmo dataset, através do Vertex AI, puxando todas as informações dentro do BigQuery. Então, a gente pode, inclusive, dentro desse mesmo, a gente pode, inclusive, colocar outras informações dentro do cultivo, incluindo também a região, mudar também os mesmos valores. Se a gente, por exemplo, a chuva, ela teve mais chuva, sem uma temperatura aproximadamente 29, a qualidade, a temperatura máxima entre mínima de 29, e a gente começa a ter uma qualidade do solo muito menor, 77, então maior. E a gente pode manter o mesmo NDI, a gente, inclusive, pode colocar esse mesmo, e ele vai manter, e ele vai mudar esses mesmos valores. O valor anterior mudou, nesse caso ele vai mostrar qual seria o rendimento esperado dentro dessa mesma predição dessas tabelas, e o intervalo, nesse caso, qual seria a assertividade entre quantos teria o mínimo de produção e quanto seria o máximo de produção. A gente, inclusive, colocou aqui embaixo quais seriam os valores com o mínimo dentro dessas condições e o máximo dessas condições, tendo uma assertividade de 95%. Então, tendo tudo isso em função, a gente pode, nesse caso, entender como seria, ou como funciona isso na vida real. Praticamente, a gente pode pegar prototipos funcionais, que a gente pode, nesse caso, expandir essa mesma arquitetura, nesse caso das indexações do mesmo Vertex AI, para a gente também ser integrado ou com outras integrações via ERP agrícola, seja integrado diretamente também dentro do BigQuery via API. A gente pode também um processo de retreinamento automático com essas mesmas safras, que cada vez sejam alimentadas essas tabelas e continuamente se siga tomando um dataset novo com respeito aos batch que vão sendo indexados pelas tabelas ou pelo banco de dados. Então, a gente também vai ter praticamente uma interface tanto para produtor como para as pessoas que, nesse caso, precisam de um dashboard um pouco mais analítico. A gente pode, inclusive, integrar dentro de um BI diretamente. Então, essa integração vai ajudar muito tanto a parte financeira como nesse caso, a mão de obra diretamente que vai ser executada dentro da safra. Quantas pessoas são necessárias para o cultivo, dependendo os rendimentos que sejam calculados através dessa predição. Então, praticamente, isso seria todo o contexto, uma maneira bem simples para a gente executar. A gente tem, podemos enviar diretamente em um e-mail, tanto para vocês, para que vocês possam criar todo este modelo preditivo. O custo total desse modelo preditivo, praticamente, é um valor aproximadamente de entre 21 e 22 dólares por todo esse dataset construído. O treinamento aproximadamente dura entre 2 a 3 horas, o treinamento do Vertex AI, para que ele consiga manter essas predições e essas atividades. Então, a gente praticamente demoraria esses valores. Então, tendo em consideração que o BigQuery ele também funciona por stream e por batch,
Então, cada vez que a gente começa a ter um novo dataset, é bom que a gente mantenha a leitura em batch e não em streaming, porque senão os cálculos vão ser maiores, os cálculos, nesse caso, os financeiros. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu vou ler essa pergunta e eu acho que é melhor você responder de cara, mas só antes da pergunta, agora o espaço ainda mais formalizado para isso. Obrigada, Jesus, pela demo. A ideia, na verdade, é que a gente trouxe um caso específico, mas a gente pode-se criar modelos diferentes para diferentes necessidades. Aqui a gente, assim como o Gemini Enterprise, a gente tem uma série de outros agentes já criados e a ideia é que depois a gente tenha conversas mais específicas com cada um de vocês, entender o que vocês querem atacar também para resolver esses problemas. Então, esse link aqui vocês podem agendar direto uma reunião na minha agenda, tem os horários disponíveis. E aí eu vou fazer a pergunta que Jesus, de fato, é melhor você responder. A tabela que o Vertex usa para previsões, ela se autoalimenta ou precisamos retreinar se agregamos dados? Bom, se pode ser de maneira manual ou de maneira automática. Ela pode ser alimentada diretamente por meio de um API de construção. E ela pode também, essa mesma alimentação, ter um processo de AutoML. O mesmo BigQuery tem uma área que se chama BigQuery ML, que ele ajuda praticamente a ter essa leitura constante dos novos dados sendo indexados para ter uma predição mais assertiva. Bom, espero que tenha ficado claro. Bom, se alguém tiver alguma dúvida de novo, a ideia é que a gente comece a explorar essa jornada, né, dentro das empresas, entender. Ou se vocês já estão usando o GA também, nem sempre, onde teve uma reunião que a pessoa já começou a construir, mas ela quer um apoio, uma nova visão. Então, não necessariamente fazer tudo isso do zero e ter o Google aqui com a gente é fundamental. A ideia é que a gente trabalhe esse irmão, né? A Dasmi, enquanto parceiro, para estar ali no dia a dia com vocês, o Google fornecendo a tecnologia e também estando próximo, trazendo cases, incentivos também. Então, é um prazer ter recebido todos vocês aqui hoje e eu espero que essa seja a primeira de algumas conversas dentro dos próximos dias, tá bom? Muito obrigada a todo mundo. E se alguém tiver alguma dúvida ainda, fica à vontade, senão eu acredito que concluímos por hoje.